O vídeo de hoje eu quero falar sobre a grande dificuldade que existe quando os nossos traços de caráter estão na dor. Não importa o traço aqui. A gente pode dizer que todos os traços na dor, eles estão no mecanismo de defesa, eles estão no modo defesa. E como esses traços se desenvolveram nos primeiros 5 anos de idade, a dor que eles carregam foi cunhada nesse primeiros 5 anos de idade. Então, tudo aquilo que nos leva a sentir dor e entramos nesse mecanismo de defesa é como se a nossa mente ficasse presa nesse período. Quando a nossa mente está presa nesse período, tudo que nós queremos fazer vai ser difícil. Tudo que a gente tenta fazer não consegue. Por que isso acontece? Veja bem, se as nossas dores de rejeição, de abandono, de manipulação, de humilhação, de traição foram cunhadas na nossa mente nos primeiros 5 anos de idade, e no modo adulto, hoje, adultos, nós continuamos com essas dores nos travando, é como se a criança que habita em nós, aquela criança dos primeiros 5 anos de idade, ela está no controle. Porque o modo adulto, quando a gente vai para o modo adulto, eu dou um exemplo, que é uma experiência minha, que eu acho que cai muito bem para a gente enxergar os nossos problemas da infância para os nossos problemas atuais. Quando a gente era criança, pelo menos eu lembro, quando eu era criança, a casa dos meus pais, para mim tudo era grande. A mesa era gigante, cabia 6 pessoas, a sala era enorme, os quartos, tudo era grande. O quintal era grande, tudo era grande. Depois que eu cresci, saí da casa dos meus pais, um belo dia eu volto e olho para aquela casa e digo, gente, o que aconteceu com essa casa? A casa encolheu? A mesa não era tão grande, a cozinha não era tão grande, a sala não era tão grande, gente, tudo muito pequeno. É assim que acontece com os problemas e as dificuldades que nós temos enxergando no modo criança e enxergando no modo adulto. Então, aquilo que é difícil para a criança, no modo adulto a gente enxerga, não é tão difícil assim. No modo criança, criança não trabalha, criança não faz sexo, criança não namora, criança brinca quando tem vontade. Criança emburra, criança teima, criança, ela fica no modo que não está nem aí. Ela é cheia de vontades. Ela não tem obrigações. Então, quando a gente está no modo criança e alguém exige alguma coisa de nós, a primeira coisa que nós fazemos é nos irritar. A primeira coisa é achar que aquela pessoa nada a ver. Por quê? Porque o nosso sistema psicológico de funcionamento está no modo criança. Porque as nossas dores estão no modo criança. O Nick está concordando aqui atrás, viu? Aqui. Então, não é Nick, seu Júnior. Mãe confunde os filhos, troca o nome, né? Então, é importante você se perceber em que modo você está. E como que você vai perceber isso? Escute a sua fala. Você fala assim, é difícil, não consigo. Eu tento, mas eu tenho uma preguiça. Eu vou fazer, mas eu preciso deitar. Eu sinto assim uma lerdeza. Tudo para mim é muito difícil. Bom, essa fala
é de quem? De uma criança. Quando eu acho difícil, eu estou no modo criança. É a mesma questão da casa. Quando a gente é pequeno, tudo é muito grande. Uma cadeira, para subir numa cadeira, para sentar numa cadeira no modo criança, tem que fazer um grande exercício para poder subir na cadeira e sentar. No modo adulto, não. É só você puxar a cadeira e sentar. No modo adulto, você sai para a rua, você consegue atravessar uma rua com segurança. No modo criança, você não tem noção de espaço, de tempo, de velocidade, então a insegurança é muito grande. Isso que eu estou falando é independente dos traços. Se você está no modo infantil, no modo criança, no modo dor, tudo isso vai ser difícil. E a tendência das coisas se repetirem muito é normal. Por quê? Porque você está apenas reagindo aos seus medos. Você não está criando nada produtivo, você não está criando uma nova situação adulta, você não está analisando a velocidade dos carros que estão na rua que você está atravessando dentro de uma perspectiva de uma motorista, de uma adulta. Você está olhando essa velocidade que você acha que não dá conta na perspectiva de uma criança. Quando a gente muda de posição, tudo fica fácil. Aí a grande pergunta que não quer se calar. Por que nós ficamos nesse modo criança, gente, com 30, com 40, com 50, com 60 e às vezes a vida inteira? A vida inteira. Eu conheço pessoas com 90 anos que continuam no modo criança. Elas não tiveram chance de saber o que você sabe. Elas não tiveram chance de saber o que nós sabemos hoje. Então, nossa geração está tendo uma oportunidade de mudar a sua história. Como que a gente faz isso? Primeira parte, se conhecendo. Eu preciso saber como é que a minha mente funciona, quais são meus mecanismos de defesa, qual é o modo que eu estou operando, é o modo defesa, o modo ataque. Qual é o modo que eu estou? Modo infantil, modo adulto. Eu estou no modo adolescente, eu estou no modo velhinha, tem isso também, né? Tem vários modos. Depende daquilo que foi nos introjetado dentro da nossa infância, da nossa adolescência, e muitas vezes nós fixamos nesse período porque a carga viral de crenças limitantes foi muito grande. Então, se a mãe é insegura e passa essa insegurança para nós, os pais, os avós, o meio, a sociedade, se nós olharmos muita televisão, a gente não sai para a rua, a gente não vive. Porque o medo que é introjetado diariamente dentro de nós nos paralisa. Então é importante você se observar, é importante você perceber qual é a situação que você está. Você está dependente dos seus pais. Essa dependência pode ser emocional, pode ser econômica, pode ser logística, então você continua morando na casa dos seus pais. Tem gente que já saiu da casa dos pais, mas continua dentro das casas dos pais, assim, aquela coisa lá que a pessoa sai da casa dos pais, mas a casa dos pais não sai de dentro dela. Tem gente que já saiu, mas aí regrediu ao modo criança, voltou para a casa dos pais. A pergunta é, você regrediu. Por que você regrediu? Se a casa dos seus pais não sai de dentro de você. Ah, mas eu tenho que cuidar dos meus pais. Não é verdade. Se os seus pais são idosos, dependentes, tudo bem. Mas eu conheço uma infinidade de pessoas que os pais não estão nessa fase e se auto-justificam que precisam cuidar deles, como se fossem a mãe ou pai dos seus pais.
E tem muitos idosos que dizem assim, me deixem ficar quieto no meu canto. Tem muitas mães que dizem assim, me deixem ficar quieto. Mas os filhos não deixam as mães quietas. Então é por que você quer ser o filhinho da mamãe? Por que você não larga a saia da mãe? Você tem medo de se tornar adulta? E muitas vezes, para a gente se posicionar para a nossa vida adulta, inconscientemente, existe um sentimento que nos prende, que é como se eu estou sendo egoísta, estou cortando os laços com a minha família de origem, estou negando a vida que eles me deram. Entenda uma coisa. Você precisa nascer para a vida, você precisa abandonar a casa dos pais. E eu vou passar um exercício bastante interessante, que é para você que tem dificuldade de sair da casa dos pais. Você tem dificuldade de cortar esses laços. E o que é importante entender? Tem muita gente que diz assim, mas então eu não vou falar mais com meus pais, eu não vou mais amar os meus pais, eu não vou poder mais ajudar os meus pais. Não é nada disso. Eu estou dizendo para você que você precisa cortar esse laço emocional de codependência de bebê, de criança que precisa de colo. Você vai ter uma relação de adulto com adulto, você vai ter uma relação mais saudável, porque a sua mãe não precisa mais ser a sua mãe. Você não precisará mais dizer assim, mãe, faz aquele canelone que eu amo que a senhora faça. Não, se ela quiser fazer, ela faz. Mas você no modo adulto, você leva os canelones para ela não precisar mais ir para a cozinha. Se ela quiser ir, tudo bem. É um prazer que ela tem. Mas sai da posição de filhinho que quer comidinha de mamãe. Eu sei que é maravilhoso comida de mãe. Mas também sei que quanto mais a gente se desprender das comidinhas de mamãe, mais rápido é o nosso salto para a nossa vida adulta. Então vamos ao exercício? Seguinte, você vai se imaginar você de frente para sua mãe ou para o seu pai, com quem você sente que tem essa codependência. Você vai se imaginar você ligada ainda pelo um cordão umbilical. E você vai imaginar uma tesoura dourada cortando esse cordão umbilical. Imagine que é um fio que liga vocês. Você corta esse cordão umbilical, imagine esse cordão sendo encolhido até o umbigo da sua mãe, indo para o seu, e você agradece e reverencia mãe, pai, obrigado pela vida que vocês me deram, obrigado por tudo que eu recebi de vocês, mas agora eu sou a minha mãe e meu pai, eu tomo conta de mim. Imagine você virando as costas para ele, imaginando um caminho na sua frente para o qual você vai seguir. Se você não conseguir isso no primeiro momento, continue fazendo esse exercício. Uma coisa eu garanto, quando esse exercício for bem feito, que você sentir essa separação, essa liberdade de você pensar pela sua cabeça, ser livre emocionalmente, a sua vida dá um salto quântico de 180 graus. As coisas começam a andar. E você percebe que na casa dos seus pais não tem mais espaço para você. Porque você precisa do seu espaço. E isso é muito gratificante. Saber que você dá conta da sua vida. Ok? Até o próximo vídeo.